Olá, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe teus projetos. Estou aqui com o cantor Sandro de Jesus, o qual estará se apresentando, falando sobre o ministério e estará dando uma saudação. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia a todos aí do grupo Exército de Oração da Rádio Fala Brasil na web. Quero aqui desejar a todos um dia maravilhoso na santa paz do Senhor Jesus. Estou aqui debaixo da bênção de Deus. Quero mandar um abraço para toda a minha igreja lá de Jardim América, Ministério Vale das Bênçãos, pastor Josué, pastora Marilene e toda a igreja, toda a congregação. Um abraço aí do evangelista Sandro de Jesus. É isso aí, gente. Vamos, hoje trazer uma mensagem para alegrar o nosso coração nessa manhã. Mensagem a qual o Senhor Jesus colocou em nossos corações para que venha estar abençoando o seu dia, a sua tarde e a sua noite. Que seja um dia especial esse dia de hoje, porque o Senhor ele já nos deu fôlego de vida, então já foi o primeiro milagre da nossa vida hoje. O primeiro milagre da nossa casa foi a gente poder ser restaurado pelo Senhor Jesus. Amém? Vou estar aqui trazendo uma palavra de Deus para o teu coração, para que nós venhamos refletir nessa manhã. Deus abençoe a todos. Vem comigo. A palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, ela se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versos 5. Aleluia. Foi, pois, o Senhor e fez segundo a sua palavra. Retirou e habitou junto às torrentes do rio Jordão. E os povos traziam pão e carne, como também pela manhã, e pão e carne, como também pela noite. Aleluia. Nós estamos diante de um texto a qual Deus, ele faz um milagre acontecer nessa passagem. Elias, ele está passando por um momento difícil em Israel, porque Elias era um profeta, e um profeta que pregava a verdade, que profetizava a verdade. E por Elias profetizar a verdade, ele foi confrontado por Acabe. Acabe queria que Elias falasse o que Deus não queria que Elias falasse. E Elias preferiu ficar na posição de Deus, preferiu ficar ao lado de Deus. E por ficar ao lado de Deus, o Senhor honrou Elias naquele momento e fez com que Elias, o fogo descesse do céu e ali fulminasse aqueles profetas de Baal. E por isso, por Deus honrar o profeta Elias, ele recebe uma ameaça de morte da esposa do rei Acabe, chamada Jezabel. E sabemos que uma ameaça, naquele tempo, da mulher do rei, era uma ameaça fatal. Porque, como nos dias de hoje, a gente sabe como é que funciona quando a gente recebe alguma ameaça de alguém que tem uma patente alta, a gente se teme, a gente fica com medo. E Elias não foi diferente. Ele teme aquela ameaça, mas Deus dá estratégia para ele. E ao ele parar ali, ao rio Jordão, na torrente do Ribeiro, ele começa ali, naquele lugar, ser alimentado por corvos, por aves, perante o dia e perante a noite. O Senhor abençoava ele através dos corvos. O que me chama a atenção nessa palavra, o que me chama a atenção nessa mensagem, é o cuidado de Deus para com a vida de Elias. E o que me chama a atenção nessa manhã
é o cuidado de Deus para a tua vida. Você que está aí do outro lado, podendo participar, né, dessa mensagem ao vivo. Deus está cuidando de você neste exato momento. Deus está cuidando da sua família nos mínimos detalhes. Ainda que Elias temeu a voz de Jezabel, ainda que Elias ficou passando por aquele momento difícil, mas ele pôde ver o cuidado de Deus na vida dele. Ele pôde ver que Deus realmente era com ele. Então Elias, ele vê o milagre acontecer quando aqueles corvos trazem alimento para ele perante o dia e perante a noite. Eu quero aqui profetizar nessa manhã na tua vida, para a tua casa, para a tua família, para teus filhos, para que você venha entender aquilo que acontece na nossa vida, vindo da permissão de Deus, é o cuidado de Deus comigo e contigo. Porque muitas das vezes nós não entendemos como Deus, ele trata os servos dele. Mas de uma coisa eu tenho certeza, independente do momento, independente do ambiente, independente do local, Deus, ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Elias passa por esse momento, mas vê a mão de Deus sobre a vida dele. Elias passa por esse momento difícil, mas vê o milagre acontecer na vida dele. Ainda que ele temeu aquela voz, mas ele também conseguiu entender que a última voz é a voz do Senhor. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Talvez vocês tenham ouvido vozes, talvez vocês tenham ouvido coisas que falaram ao respeito de algum familiar teu, ou tal mesmo, até de você mesmo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai chegar, querendo colocar pedras sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Mas Deus hoje me trouxe aqui, com voz de profeta, com voz de Deus, para falar para você: não desista dos teus sonhos, não desista da promessa do Senhor, porque apóstolo Paulo vai fazer menção na palavra, no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que fiel é aquele que te prometeu até a volta de Cristo Jesus. Ele é fiel na minha, ele é fiel na tua vida. E se tem palavras ao contrário sobre a tua casa, sobre o teu ministério, eu profetizo nessa manhã que já caiu por terra em nome de Jesus, porque Jesus, ele está no controle, ele controla céu e ele também controla a terra. Ele é o único que é onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele conhece o meu e o teu pensamento. E para você entender o que ele está falando contigo nesta manhã, ele está mandando dizer: tem livramento para a tua casa, tem escape para a tua família, tem restauração para o teu ministério. Deus, ele vai fazer você viver o sobrenatural em meio aos tempos de luta. Porque no tempo de luta de Elias, ele viveu o sobrenatural. Ele conseguiu ver o milagre acontecer na vida dele através daqueles corvos alimentando ele. E chegou um momento em que o rio seca, mas aí Deus dá uma outra direção para Elias. Nesse mesmo texto, Elias vai parar em Serepta, onde ele encontra uma mulher essa que Deus colocou no caminho de Elias. E bem sabemos nós, quem conhece o texto e o contexto, sabe que nesse tempo havia fome na cidade de Serepta. Havia escassez naquela cidade. Por quê? Porque a cidade estava passando por um momento de seca. Momento de seca, qual o próprio profeta Elias tinha profetizado esse momento. Então, aquela mulher, ele tem um encontro com ela e ele pede algo àquela mulher. Só que aquela mulher, ela não entende no primeiro momento, ela não entende no primeiro fato. E ele fala para aquela mulher venha trazer para ele um pouco d'água. E aquela mulher diz para aquele profeta: a tua serva, ela não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então Elias, através do Senhor, Elias, cheio do Espírito Santo de Deus, quando aquela mulher está indo buscar água, Elias fala para ela: traga também para teu servo um pedaço de bolo. E aquela mulher responde para ele: tua serva não tem nada em casa,
a não ser uma botija de azeite para fazer um bolo, para que eu venha comer junto com meu filho e nós viesse a morrer. Então, o que me chama a atenção nessa passagem é que Elias está vindo de um momento difícil, de uma ameaça de morte. E agora Elias vai passar por um momento também difícil com uma mulher que não tinha nada em casa, que só tinha uma botija de azeite para fazer um bolo para comer, para morrer. A própria mulher, ela já dá a sentença de morte. Assim como Elias recebeu uma ameaça de morte de Jezabel, essa mulher também, ela traz uma sentença de morte. Então nós podemos entender que Elias agora, ele foge ou ele consegue sair de um ambiente onde estava trazendo morte, Deus traz vida. Elias vai parar em outro ambiente, onde vai ser profetizado também morte, e Elias, através de Deus, profetiza vida naquele ambiente. Eu não sei se você está entendendo o que a palavra quer falar ao teu coração nesta manhã, mas o que o profeta tem a dizer para você nesta manhã é que, ainda que profetizaram algo na tua vida, na tua casa, na tua família, ainda que venha ser algo de morte, Deus está falando: eu tenho vida para a tua casa, eu tenho restauração para a sua família. Essa mulher, ela traz, nesse contexto, ela mesmo fala e ela mesmo diz que vai comer e vai morrer. Mas ela obedece a voz de Elias. Ela, por um momento, ela entende. Ela vai lá e faz, né, o que era para fazer através de Deus. Ela abençoa, porque o profeta fala para ela: faz primeiro para mim. Porque a mulher, ela está consciente que ela tinha pouco em casa, porque realmente, na mão dela, o que ela tinha realmente era pouco. Realmente, muitas das vezes, o que eu e você temos é pouco. O que eu e você temos é pequeno. Mas aqui eu quero profetizar algo na tua vida, na tua casa. Ainda que você tenha pouco, ainda que você esteja em um lugar pequeno, eu quero dizer que é nos lugares pequenos que Deus habita e faz morada. Eu quero dizer para você que é onde tem pouco que Deus, ele vai fazer o milagre acontecer, a multiplicação acontecer. Só que para nós vermos o milagre acontecer, a multiplicação acontecer, é necessário que nós entenda a obediência. Ela é o princípio da sabedoria. O sábio Salomão, ele vai escrever no livro de Provérbios e vai dizer que o princípio da sabedoria é a obediência. Então seja sábio nessa manhã, seja sábio na tua vida, seja sábio no teu ministério, receba a sabedoria de Deus, que Deus hoje ele possa derramar sobre a tua casa, sobre a tua família, o espírito de sabedoria para lidar com a adversidade da vida, para lidar com os momentos difíceis da vida. Porque essa mulher, mesmo sabendo que ela estava passando por um momento difícil, que o que ela tinha era pouco, ela decide em teu coração a obedecer a voz do profeta, ela decide no teu coração a fazer a vontade de Deus, e ao fazer o que Deus ordenou, e ao fazer a vontade de Deus, e ao obedecer a voz do profeta, ela começa a viver o sobrenatural na cidade de Serepta. Porque podemos entender algo muito importante nessa palavra. A palavra de Deus vai dizer que naquele momento, naquela cidade, era escassez de farinha, era escassez de azeite. Então, naquela cidade toda, não se via algum lugar onde se fazia algo com trigo ou com azeite. Mas na casa daquela mulher, ela tinha cheiro de pão. Na casa daquela mulher, toda manhã e à tarde, sentia cheiro do trigo, cheiro do pão. O que eu quero dizer para você nessa manhã: ei, a tua casa, ainda que tenha pouco, a tua casa, ainda que tenha momento difícil, mas eu quero profetizar: ei, o trigo que você tem, o azeite que você tem, parece pouco na tua mão, mas na mão de Deus você vai viver o sobrenatural. E para você entender essa palavra, Deus está falando: a tua casa vai exalar o bom perfume, vai exalar o bom cheiro, vai exalar o cheiro do pão, o cheiro suave.
Pão representa Jesus de Nazaré. Pão representa o pão da vida, aquele que te deu a vida. Receba essa palavra hoje. Os momentos da tua adversidade, o momento em que você estiver passando por algo difícil, escolha a obediência, que Deus, ele sempre vai te honrar através da tua obediência. Aqui eu quero agradecer a todos que estão ouvindo essa mensagem, a todos que ouviu. Eu quero agradecer ao meu amigo pastor Robson Esteves por essa oportunidade de poder estar aqui. Eu quero agradecer você, telespectador, que está aí. Continue seguindo essa rádio. A web é a melhor rádio que você possa ouvir. É uma rádio humilde, é uma rádio criada no coração de Deus. A tua casa, a tua família será uma bênção. Na tua casa vai exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Eu agradeço essa oportunidade e a todo o grupo do Exército de Oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Isso aí, irmão, grande palavra. Essa foi a palavra do nosso amigo Sandrinho de Jesus, né? O nome artístico dele de cantor é Sandrinho de Jesus. Mas ele é, na verdade, chamado pelo Senhor o evangelista Sandro. Amém? Daqui a pouco teremos mais coisas aí com ele. Um abraço para você. Aleluia.